era o capitão do seu exército, a qual então habitava em Anasdote, Euzete, 2 gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. Para não enfadar as irmãs, pode se assentar. Eu vou dar um resumo aqui, irmãos, para os irmãos entenderem a mensagem. Hoje nós iremos falar sobre uma mulher chamada Débora, a profetisa. Nós conhecemos a história de Débora, mulher que o Senhor chamou, uma mulher que o Senhor escolheu para governar aquela cidade de Israel. Mas antes, irmão, nós vemos aqui que aquele povo de Israel era um povo oprimido, era um povo perseguido, e ali tinha o teu governante, um juiz chamado Eude. E ali o povo de Deus, quando ele acalmava a multidão que vinha no juiz e resolvia o problema, o coração do povo estava tão endurecido, tão rebelde, que começava tudo de novo. E até que o Senhor, ele permitia aquilo, irmãos, porque era tanta idolatria, era tanto problema, era tanta ganância, era tanto que o Senhor, ele permitia. Mas até que o Senhor olhou, e aqui, irmãos, alguém clamou pela misericórdia, e alguém disse assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Por quanto tempo, irmãos? Por 20 anos. Aquela agonia. Saía juiz, entrava outro e continuava. Mas por causa da rebeldia do povo. E aqui, agora nós vamos entrar. Aonde Débora entra nessa história, irmãos? A Débora e Baraque livram Israel. Então eu quero dizer que quando Deus quer agir, ele vai na nossa frente. Não tem problema, não tem tempestade que ele não se acalma. E o Senhor agora chama Débora, prepara Débora. Nós sabemos que Débora era uma profetisa e sabemos também que ela era uma juíza. Irmão, nós não somos qualquer coisa na casa do Senhor, não. O Senhor tem levantado mulheres para fazer a obra dele. O Senhor tem levantado e tem encorajado. Então, irmãos, aqui nós vemos que no capítulo 4, pode acompanhar aí, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Aqui nós vemos que Débora também era uma dona de casa. Ela tinha um esposo, ela cuidava da tua casa. Então, irmão, nós também devemos cuidar da nossa casa. O Senhor nos deu um esposo, nos deu um lar, então nós devemos cuidar. E aqui continua: e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Aqui quer dizer, irmãos, que Débora, ela trabalhava, ela era dona de casa, ela trabalhava e ela atendia o povo debaixo das palmeiras. Débora era uma mulher sábia, ela tinha o teu esposo, então ela atendia alguém num lugar aberto para evitar de disse-me-disse. E nós devemos seguir o exemplo de Débora, irmãos. Nós temos que vigiar como mulheres de Deus que somos, como mulheres compromissadas com a obra do Senhor. Então nós temos que vigiar. E Débora, ela vigiava. Então, irmãos, por isso que tinha esse nome, Palmeiras de Débora. Ali eu creio que ela fazia o seu escritório e vinha gente de longe e ela fazia caridade e ela alcançava aquele povo com a sua sabedoria que o Senhor nos deu. Deu para ela, dá para mim, dá para você, e o Senhor montava estratégia e ela ia atendendo aquele povo. Então,
Glória a Deus. Eu vou pôr o fim nisso. E foi o que aconteceu aqui. E ela disse para Baraque assim: porventura o Senhor teu Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. E Sísera, irmão, Sísera era o capitão do exército. Depois da morte do Eleude, ele se achou. Ele era muito mau. Ele pegava aquele povo e escravizava aquele povo. Mas aquele povo, irmão, escravizado por quê? Porque eles um dia foram rebeldes à voz do Senhor. O Senhor acalmava a tempestade e tinha alguém ali que governava, e daqui a pouco aquele povo estava fazendo tudo de novo, irmãos. E tem hora, irmãos, que o Senhor permite. O Senhor deixa por causa da nossa desobediência. O Senhor permite algo que aconteça em nossa vida. E assim, Débora disse: porventura o Senhor teu Deus de Israel não te deu ordem? E atrairei a ti o ribeiro de Quizon? E lá foram eles, irmão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Irmãos, eu vejo aqui, muitas vezes, as pessoas dizem para ele, irmão, que Baraque é um homem covarde. Mas ele não era covarde, não, irmãos. É tão bom quando a gente tem alguém que diz assim, ó: irmã Sônia, eu estou em uma luta. Aí a irmã Sônia vira para mim e diz assim: eu estou contigo nessa luta. Aleluia. Eu vou orar e o Senhor vai agir. Aleluia. Então, irmãos, Baraque, ele falou desse jeito porque ele achou em Débora confiança. Ele achou em Débora uma mulher de coragem. Ele achou em Débora uma mulher temente a Deus, e ela que profetizou. Ela que profetizou. Então ele foi e disse, E disse: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra. Ela falou isso para Baraque. Então não será tua honra pelo caminho que levas, pois na mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. Irmãos, lembra que Sísera era o capitão. Era ele que estava com aquela maldade, arrumando tudo contra o povo de Israel, escravizando aquele povo. Aí agora então, Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Guedes e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. Estava Débora, irmãos. É para mim ir, eu vou. Fabiane, é para você ir, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. É Ele que garante. Aleluia, Jesus. E ela, Quineu, se tinha apartado dos querineus, dos filhos de Obade, sogros de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanamim, que está junto a Guedes. E anunciou a Sísera que Baraque, filho de Abilom, tinha subido ao monte de Tabor. E lá naquele monte ficou Baraque, lá em cima. Irmãos, sempre tem alguém te observando. É verdade. Se eu bater na casa da pastora Fátima e ela não estiver em casa, do outro lado da rua já tem alguém dizendo: Fátima não está aí não. Mas Fátima não está aí não. Então, irmãos, é desse jeito. Nós estamos, antes de você chegar, já chegou a notícia que você já está indo. E aqui esses homens levaram a notícia a Sísera, embora tenha esse nome, irmão, mas é um capitão. Então Sísera, Baraque, ele preparou o teu povo. Mas só, irmão, que Sísera convocou todos os seus carros. 900 carros de ferro. E a Bíblia vem falar para nós, irmãos, que lá no Monte de Tabor, e embaixo era um
E lá vem Baraque. Oh, aleluia! Quando você entra numa guerra, o Senhor está contigo. Quando você entra numa guerra, você não perde batalha. Aleluia! Glória a Deus! É o nosso general que é Jesus. Aleluia! Louvado seja Quantas vezes, irmão, nós estamos em luta, nós estamos guerreando, às vezes conosco mesmo. Mas o Senhor que garante a vitória. Aleluia! Ele estava indo aí na frente com Baraque Glória a e Deus! com a Débora, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Verdade. O Senhor tinha usado a tua filha, tinha usado a tua serva para dizer, porventura, não te mandei eu? Então ali, disse Débora Baraque, levanta, levanta, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Irmãos, quando nós saímos da nossa casa, nós não falamos assim para o Senhor, vai na minha frente. Aleluia, Jesus. Nós falamos isso. Glória a Deus. Vai na nossa frente. E o Senhor foi na frente daquele povo e ali preparou. E o Senhor derrotou a Cícera, sabe como? Ele era mais, irmãos. Ele tinha carros de ferro. Se a gente estuda a palavra, os carros dele eram de ferro, aquelas rodas de ferro, que quando passava, só em passar, estremecia a cidade. Mas quando Deus age na nossa vida, não tem carro de ferro, não tem nada. Glória a Deus. Deus é o maior. Louvado seja E o Deus. nosso Deus, Ele é maior que tudo. Aleluia, Jesus. E agora, irmãos, nós vemos que lá no monte estava Baraque. E no vale estava o exército de Cícera. Irmãos, é uma coisa muito linda quando eu estudei essa palavra, essa mensagem. Quando o Senhor colocou no meu coração. E agora, irmãos, o que aconteceu? Eles foram mortos, irmãos. Veio uma tempestade tão grande. E os carros deles, o que aconteceu, o Senhor sabe? Os carros ficaram tudo engasgados lá naquele vale. E chegou uma turma de Baraque. Chegou o exército. E morreram todos a fio de espada. Jesus. Mas o Cícero, quando viu uma coisa feia, quando viu que não dava para ele, que ele ia perder a peleja, mesmo estando seguro, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Do que valeu, irmãos, aqueles carros de ferro, aquela coisa toda. Mas sabia esse que por trás de Baraque tinha uma mulher dando apoio. Eu creio que Baraque foi lá e disse assim: ué, Débora, você não vai vir não? Eu vou descer sozinho? E ela diz: vai, eu estou aqui intercedendo por você. O Senhor disse que era você que ia guerrear. Eu só vim para te apoiar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmã, Deus te chamou para batalhar. As irmãs estão ali para te apoiar. Aleluia, Jesus. As irmãs estão ali para te apoiar e dizer: estou contigo, irmã. Aleluia, Jesus. Vai dar certo. Deus é contigo, vai dar certo. Vai dar certo. Os teus inimigos entregarei nas tuas mãos. Aleluia. E morreram todos a fio de espada. Teve aquela confusão. E o Cícero, irmão, o que aconteceu? Saiu correndo. Ó, deu no pé. Deu no pé. Mas aí, irmãos, Baraque seguiu. Ele correu. O exército a fio de espada diante de Baraque e Cícera. Ele desceu do carro e fugiu a pé. Irmãos, aí está o mistério.
Aleluia, glória a Não é para Deus. nós duvidar, é para nós ter a certeza da vitória. Aleluia. E agora, aqui no capítulo 17, diz assim: o versículo 17 do capítulo 4 diz assim: porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, quineu, porquanto havia paz entre Javi, rei de Azor, e a casa de Eber. Irmão, Jael era uma mulher. Agora vocês vão entender o mistério. E ele correu para lá. Eu não vou ler por causa do tempo, mas eu vou dar um deverzinho de casa para vocês. Juízes 4, a partir do verso 18. Depois você lê em casa. E Jael não saiu correndo. Jael saiu correndo e ficou na porta. Ela já estava sabendo. Ele correu para a casa dela, para a tenda, e disse assim: vem alguém aí. Se alguém te perguntar se me viu, diz que não. Irmãos, quem se esconde do olhar de Deus, irmãos? Quem se esconde do olhar de Deus? E ele foi parar lá na tenda de Jael, que ficou lá, escondidinho. E estão procurando lá, porque os carros dele estão atolados lá na lama. Estão procurando ele. E deram para lá. Só ele percebeu. E muitas das vezes, irmãos, alguém está curioso para saber o que vai acontecer com você. Alguém quer você passar por ciclo de oração, para consagração, tem alguém te vendo para ver o que vai acontecer. Se você está lá no seu joelho dobrado, e alguém te ouve, tem alguém lá, irmãos. Me desculpa dizer isso, mas é assim que acontece. Eu vou ver agora o que a irmã Cristina está fazendo. Agora eu vou ver o que ela vai fazer com esse problema. Como ela vai resolver isso? E tinha alguém, irmãos, na porta da tenda. Tinha alguém. E ele disse para ela, o Cícero disse para ela que não era para ela falar. Ainda mandou ela falar mentira, mas ela estava debaixo de ordenança do Senhor. E ele ali chegou muito cansado. Chegou cansado. E pediu água. Pediu água para ela. Mas a mulher de Deus, irmãos, ela tem estratégia. E ela não deu água para ele, ela deu leite. Irmão, você viu quando nós pegamos uma chuva, uma tempestade, ficamos molhados, nós ficamos doidos para chegar em casa, para tomar um banho, para tomar um café, até mesmo um leite quentinho, né? E aquilo depois dá uma moleza na gente. A gente relaxa. E foi o que aconteceu com aquele capitão mau. Ele deitou, ele tomou o leite e ficou despreocupado. Ué, Jael, mulher sincera, Jael é uma mulher de Deus, então ela diz, então eu vou ficar descansado, não vai acontecer nada. E tá lá, irmãos, ó, corre pra lá, corre pra cá, o pessoal procurando o homem lá na tenda, quietinho. Ai, irmãos, mas Deus te acha. Deus ele acha. Deus ele acha os nossos inimigos e derruba por terra os nossos inimigos. Verdade, Jesus. Ele derruba e ele acha. Porque nessa peleja não queremos pelejar. Aleluia, Jesus. Nessa peleja que peleja é o Senhor. Aleluia. Ele te capacita, porque ele chama. Mas a glória não é sua. A glória não é minha. Aleluia, Jesus. E vocês lembram que nós lemos aqui? Louvado E seja. quando a profetisa disse que a glória não seria do Baraque. Então, irmãos, ele disse: dá-me, peço de beber um pouco de água. Estou com sede. Ela estava cansada de tanto correr. Então ela abriu um odre com leite, deu de beber. E eu abriu. E ele disse: fica na porta. Fica na porta. Deixa ninguém entrar, não. Se perguntarem, você não me viu. Então responde aí. Então Jael, a mulher, irmãos, ela, quando eu disse que o Senhor monta estratégia, às vezes nós não sabemos, ela manuseava bem, irmãos, a estrada. Ela olhou e ele adormeceu.
Então ela lançou mão, irmão, de uma estaca na terra. Lançou mão de um martelo e foi mansamente e lhe cravou a estaca na fronte e pregou na terra. Ai, irmão, estando ele, porém, carregado em profundo sono, já cansado, e assim ele morreu. Aleluia. Assim ele morreu. Irmãos, para nós vermos o valor que tem uma mulher quando ela caminha na direção do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando ela é direcionada a fazer aquilo que o Senhor ordena. Aleluia, Jesus. E agora, irmãos, e continuou. Aí, eis que o segundo Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem, Baraque, vem ver, mostrarei o homem que busca. E veio a ela, e eis que Sísera já havia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão de Israel a lutar. Irmãos, aqui eu digo, Deus, ele quando manda, ele dá estratégia. Aleluia, Jesus. Agora, irmãos, por que aquela mulher sabia manusear bem aquela estaca? Irmãos, é porque ela não era desempregada que montava as tendas. Sabe aquelas barraquinhas lá na feirinha? Ela montava uma comparação. Era ela, irmãos, que montava as tendas. Então ela sabia muito bem usar uma estaca. Ela sabia muito bem manusear. E agora, irmãos, todos se alegravam. E Baraque ficou feliz. Baraque, ali, irmãos. Aí agora, quem é que ia governar aquela cidade de Israel? A paz voltou a reinar. Aleluia. A paz voltou a reinar. Porque aquele povo parou de ser perseguido. Por quê? Porque era a juíza, a Débora, que governou aquela cidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia vem falar para a gente que Débora era uma mulher temente a Deus. A Débora era uma mulher que ela ouvia a voz de Deus. E muitas das vezes, irmãos, algo acontece em nossa vida porque nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Às vezes, o Senhor está dizendo, vai para a esquerda e nós queremos ir para a direita. Mas não é assim, irmãos. A mulher sábia, ela edifica a tua casa, mas a tola ela destrói. E nós sabemos que assim foi a vitória de Baraque. Assim foi a vitória do povo de Israel, através de uma mulher, a profetisa e a juíza Débora, que Deus a colocou para livrar aquele povo que estava na rebeldia, antes de tornar juíza. A Débora, irmão, ela era uma líder conselheira. Ela tinha um papel fundamental na sociedade e na vizinhança. E o povo, irmãos, eles sofreram. Por quê? Porque eles pararam de guardar os mandamentos do Senhor. Irmãos, assim somos nós. Quando nós paramos de ir numa consagração, quando nós paramos de ir num culto de oração, quando nós paramos, irmãos, de ir à casa do Senhor, nós ficamos enfraquecidos. Nós ficamos enfraquecidos. E isso, irmão, gera o que em nós? Uma desobediência. E o Senhor, irmãos, ele tem compromisso com quem tem com ele. Aleluia, o Jesus. Senhor, irmãos, Deus. ele acha graça em nós, ele confia algo nas nossas mãos. Olha aí as mulheres. Olha aí as mulheres fazendo a obra. É um pouquinho aqui, é um pouquinho lá, mas estão prontas a dizer. Se tem Débora aqui nesta noite, aleluia, se tem algo que te impeça de fazer a obra do Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, louvado porque seja o desânimo vem, a insegurança vem. Quando o Senhor nos manda fazer algo,
Às vezes a gente olha, irmãos, e falando assim, não sei se sou capaz, não. Não sei se sou capaz. Mas quem capacita é o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós temos que ser corajosa como Débora. Nós temos que ter autoridade diante do Senhor como Débora. Porque ela teve autoridade quando ela disse para Baraque, acho que ficou assim. E ela falou, porventura não mandou o Senhor teu Deus? Eu creio que ela disse para ele, bem alto, não tom. Então, irmãos, tem hora que nós temos que parar e ver que o Senhor é que guerreia nossas guerras. Aleluia. Nós temos que parar e entender que tudo está no controle dele. Glória a Deus. Nós temos que respeitar a hora de Deus. Aleluia. O momento de Deus agir. Às vezes nós tropeçamos e caímos porque nós queremos passar na frente do Senhor. Jesus. E não é assim, irmãos. Não é assim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igreja. Aleluia. Louvado Quem seja. tem ouvido, ouça. E Aleluia. quem é temente ao Senhor, obedece. Aleluia. Então, irmãos, Débora, as características de Débora ela tinha uma história. Ela era sábia. Ela era dedicada. Ela tinha autoridade. Ela tinha vida com Deus. Aleluia, Jesus. E ela era dona de casa, como nós também. Então, irmãos, tem espaço para nós. Na casa do Senhor, fazer a obra do Senhor. E temos também a nossa casa, a qual o Senhor nos dá também a autoridade. Não é aquela autoridade de gritar com o marido, não, irmãos. É aquela autoridade de ajoelhar e vencer aquele problema. Irmão, nós vimos aqui a nossa imaginação. É que Baraque ficou muito preocupado. Ele ficou lá no ônibus. Quando ele viu aquele vale, irmãos, quando nós vemos o problema na nossa frente, a gente fala assim, meu Deus. Mas o problema, meu Deus. E eu vejo que a Débora ficou assim, só olhando. Jesus também, ele olha para a gente e fala, meu Deus do céu. Fez aí a minha filha. Vou permitir. Mas aí a gente olha para o problema e fala, Senhor, eu não consigo. Irmãos, e Deus... O Senhor olhou para Baraque, eu creio que o Senhor falou assim, vai Baraque, já não sei a minha filha, não falei para você enfrentar? Irmão, a gente não tem que fugir do problema, nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar, mas com a certeza que nós vamos ganhar a batalha. Porque eu já falei, quem nos garante a batalha é o Senhor. Amém, Jesus. Então, irmãos, ele parou e ele foi. Eu vi na hora que ele foi encontrar lá com os seus olhos armados, foi encarar lá os carros de ferro. Chegou lá, ficou tudo lameado. O Senhor deu a vitória para concluir. O Senhor entregou a Jael, aquele homem, na mão de homem. E Débora, ela tinha profetizado. A Débora tinha profetizado e tinha dito para ele, a honra não será tua. A honra será de uma mulher. Glória a Deus. E quem que foi, irmãos, que conseguiu acabar, colocar um ponto final naquela angústia do povo de Israel, através da morte daquele capitão mau? Foi Israel. Então, irmão, depois disso tudo, nós vemos no capítulo seguinte, só virar a folha, que você vai ver o cântico de Débora. Irmãos, depois que nós passamos por luta, outro dia alguém virou para mim e falou assim, por que uma pessoa quer, não digo assim, que a pessoa católica, virou para mim e falou assim, por que nessa igreja católica hoje em dia não dá proteção de graça? Ela virou e falou assim, por que vocês sofrem, e depois dá contenção de graça? Eu falei, é tão simples de te responder, é juntar o povo e agradecer a Deus pela bênção. E não foi diferente, irmãos. A Débora e Baraque juntou o povo e foi louvar. Foi agradecer a Deus através do louvor. Irmãos, o louvor cura. O louvor traz paz para nós. Aleluia, Jesus. Irmãos, e eu estava vendo essa mensagem. Quando o Senhor quer dar vitória, irmãos, Ele revira tudo. Ele revira tudo. Se tiver de matar, Ele mata. Se tiver de ferir, fere, irmão. Para dar vitória ao povo. Glória a Deus. Ele faz, ele foi aquele povo. Estava seco o negócio, de repente começou a inundar tudo.
de algo que aconteceu comigo. Rapidamente, a hora está sendo avançada. Muitos da sede sabem que eu passei uma luta muito grande com a minha filha. Ela teve o filho dela, o menino ficou na UTI, que passou da hora de nascer, e os médicos falaram, não sei. Falou pra gente, não sei. E eu disse assim, você não sabe, mas o Senhor sabe. E meu coração, irmão, se ela ali de resguardo, uma criança lá na UTI, eu na casa dela, ela chorava, entrava em desespero. E todos os dias, irmãos, ela ia para as clínicas para ver o Noah. E quando ela saía, eu chorava nos pés do Senhor. Eu andava naquela casa, irmão, para baixo e para cima e falava, Senhor. Mas na hora que eu estava muito nervosa, irmãos, o Senhor ia me dando uma calmaria. E eu falava sozinha, ligava para Samuel e falava assim, Samuel, vamos ficar tranquilo, o Senhor está nesse negócio. E na hora depois, quando eu falava assim, e me dava um nervoso de novo, quando minha filha chegava, tadinha, chorando, eu falava, Senhor. E até aquele dia, eu estava orando, e o Senhor me tomou de mistério naquela casa, quando ele saiu para ir para o hospital, e ele saiu de lá 10 horas. E veio mansamente, irmãos, no meu ouvido. E Samuel só dizia assim para mim, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu ali vendo o sofrimento da minha filha, quando ela chegava, eu tinha que fazer cara de paisagem, irmãos, para não chorar. E um dia eu estava orando e o Senhor falou plenamente no meu ouvido. Acalma o teu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Acalma o teu coração. E quando, irmãos, chegou no outro dia, eles foram visitar o Noah. E ela falou, mamãe, eu estou indo para ali, mas eu já não aguento mais. E eu falei assim com ela, olha minha filha, Deus é o Deus que reverte as coisas. Aleluia. Deus é o Deus que mexe no cativeiro. Glória a Deus. E quando chegou, irmãos, eu estou vendo, ela foi. Nesse dia, a assistente social mandou uma mensagem para ela. E quando a assistente social liga, irmãos, a gente já fica o coração da gente fica E ela falou, mãe, vai você atender o telefone, assistente social. Eu falei, eu vou porque é coisa boa. Tem coisa boa. Oh, glória a Deus, aleluia. E eu disse, é coisa boa. Ela falou, não quero nem ver. Toma aqui o celular. Aí a assistência social, olá, dona Keila, que sou eu. Estou falando para você passar aqui porque o Noah está de alta. Ei, glória a Deus, aleluia. Ai, irmãos, que alegria. Louvado seja. Aí, irmãos, foi aquela alegria, Noah em casa. Aí daqui a pouco, Keila começa a passar mal. Keila começa com uma dor, vou resumir, jogadora. Keila começa a passar mal e vai para a beneficência portuguesa e fica internada. E eles fazem exame e dizem que ela está com pedra na vesícula. E a gente começa, irmão, a recorrer aos médicos e eles, não, ela não está tão mal, não. E aquilo, nós fomos fazer um exame de Keila no outro dia, lá na UPA, e ela foi internada na beneficência. Ela ficou internada na UPA e lá, irmãos, quando ela fez a ressonância, que ela estava com uma infecção no pâncreas. Eu falei, meu Deus do céu, Noah chega em casa, do hospital, que ela vai do hospital. E foi aquela luta tremenda, irmãos. Vou pular essa parte, vou chegar aonde eu disse que me fez lembrar quando eu vi essa mensagem. E estava naquela coisa de Covid, e manda papel lá para a Secretaria de Saúde e falou assim, bom, para fazer a cirurgia ela precisa de tomar uma vacina. E nós fomos. Aí o médico falou assim, mas sabe que aqui no hospital não tem essa vacina. Você tem que pegar o papel lá na Secretaria de Saúde. E ela vai ter que ir. Eu falei assim, não tem como eu ir lá e pegar a vacina e aplicar aqui no hospital? Eles disseram, não, é ela que tem que ir. Irmãos, e Keila fraca, amarela. E quando nós chegamos lá, meu irmão, uma fila enorme. E Keila falou, mãe, eu não vou aguentar ficar aqui. Ela estava fraca. E eu falei, não, você fica lá no carro do teu pai e eu fico aqui na fila. Quando chegar a tua vez, você vem. Irmãos, e um sol, pensa em um sol escaldante. E eu suava já com a situação e por estar debaixo daquele sol.
Aí veio, foi chegando. Quando chegou 2 pessoas para chegar a vez de Keila, eu liguei para Samuel e falei, Samuel, pode vir que está chegando a vez de Keila. Ele vem Keila, irmão. O pai dela carregando ela e ela, fraquinha. A moça falou assim, infelizmente não posso fazer nada. E ela falou, mãe, eu vou desmaiar, porque o sol está muito quente. Eu falei, Deus, eu sei que tu estás aqui conosco. Aleluia, Jesus. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Irmãos, e de repente, quando eu olho para o céu, irmãos, tem uma luz em mim. Quando eu olho para o céu, irmãos, aquilo fez assim, ó. Uma nuvem, irmãos. Veio uma nuvem, um vento, que as pessoas falaram assim, eu não estou entendendo nada. É E veio Deus. mesmo, parece que ele estava com ventilador esfagando, os cabelinhos dela, ó. Voavam. Eu falei, esse é o Deus. Glória a Deus, aleluia. E mandou, irmãos, aquele refrigério, aquela coisa. E que eu falei, Deus, como é que tá? Ela falou, mãe, eu estou bem. Olha o vento, ai que brisa maravilhosa. Chegou a vez de Keila, nós fizemos tudo. E quando nós voltamos para o carro, quando Keila entra no carro, volta aquele vento e vem aquele sol de novo. Então, irmãos, quando eu li essa passagem, que o vale estava seco, e os carros ficaram ali atolados, eu falei, sou eu naquela fila. Deus é o Deus que mandou aquele vento, irmãos, que cercou aquela nuvem. Aleluia. Por causa da gente. Irmão, olha o que Deus Louvado faz seja por mim e por Deus. você. Aleluia. Olha o que Deus faz por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, então nós viemos que hoje devemos sair daqui, irmãos, com uma certeza. Aleluia, O Deus. mesmo Deus de Débora, que o mesmo Deus Louvado seja que preparou Débora para aquela grande obra, é o mesmo Deus que prepara eu e você. Aleluia, Vai no louvado campo seja de Deus. batalha, crendo que o Senhor vai te dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e para terminar, para concluir, eu vou concluir no louvor de as meninas louvando. Aleluia. Mais uma permissão do presbítero Mauro. Pode ser? Eis-me aqui. Gostaria de chamar todas as irmãs. Venham, irmãs. Aleluia, Jesus.